Que você achou da temporada do São Paulo 2024? Qual nota você dá aí para o São Paulo Futebol Clube aí dentro de campo e também fora de campo? Vamos comentar um pouco desse final de temporada do São Paulo aqui, galera. Lembrando que hoje, tá, às 8 da noite, a gente tem uma live imperdível aí. Eu, o Marcelo Balboa, o Drex Tricolor, convidados também ali para a gente fazer uma live aí do fim de temporada. Domingo, hoje, então, 8/12, às 8 da noite. Se não chegar para você a notificação, entre no canal aí Big Tricolor, tá? Que você vai ver lá que a gente vai estar ao vivo a partir das 8 da noite ali para a gente repercutir esse final de temporada. E final de temporada esse, nós vamos repercutir toda a temporada, né, galera? E final de temporada esse que eu tenho certeza, eu pelo menos, né? E acredito que a maioria não via a hora de terminar essa temporada 2024 do São Paulo, porque realmente, né, galera, foi sofrível, né? Foi assim uma temporada muito ruim desde o começo do ano lá com o Campeonato Paulista, a continuação dessa temporada do São Paulo, no meu ponto de vista, foi muito ruim. Mesmo a gente tendo aí, né, a sexta posição no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, inclusive, faturando 36 milhões aí de reais no Campeonato Brasileiro, a sexta colocação, mas foi um futebol pobre, um futebol fraco. Exatamente como que é hoje, né? O que está acontecendo dentro do São Paulo também, né? O São Paulo gerido aí por pessoas que não são competentes ali do âmbito da esfera do futebol. E isso torna essa gestão amadora e torna o São Paulo um pouco mais fraco, muito mais fraco do que os rivais. Pelo menos essa é a análise que eu faço aí, né? Só para resumir aqui. A gente vai falar aqui também do mercado da bola. Quero saber a tua opinião também, fica à vontade para comentar. E logicamente, se você puder deixar aí como que você achou a temporada do São Paulo, mais uma vez fazendo essa pergunta. Hoje tem São Paulo e Botafogo no Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo, última rodada do Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses ainda, galera, externam assim um desejo, né, de achar que o São Paulo vai ganhar do Botafogo. Logicamente, né, eu acho que a esperança é a última que morre, como diz o ditado. Meus amigos, mas esperar algo desse time do São Paulo no último jogo, um time cheio de reservas contra o Botafogo, e é lógico, tem torcedor que acha que de repente, ó, vai jogar o William Gomes, vai jogar o Patrick, vai jogar o, sei lá, pode jogar lá o Henrique Carmo. Um exemplo, vamos imaginar, o Rodriguinho, entre outros, que eles vão decidir jogos, um jogo contra o Botafogo. Gente, não vai. Não vai decidir mesmo. O máximo que eles podem conseguir é fazer uma performance ou outra ali, né? Um pouco atrativa ali na sua visão individual de cada um. Mas nem todos vão jogar, nem todos serão titulares. Eu acho que o titular aí, pelo menos eu acredito que o William Gomes seja titular e talvez até o Patrick, né? Esses dois jogadores aí que são os que jogam mais regularmente, apesar do treinador não querer contar tanto com eles. E é nisso, né, galera? Em 2025 precisa ser um São Paulo diferente, sim. Precisa ser um São Paulo mais corajoso, mais audacioso. Corajoso que eu falo também, galera, em contratações, mas principalmente dentro de campo. Reforços, o São Paulo vai trazer os reforços, né? Segundo os passos da própria diretoria, os reforços estão a caminho. O São Paulo está alinhando esses reforços. Lógico, não são os reforços do nível que o Flamengo contrata, que o Palmeiras contrata, que o Botafogo contrata hoje, né? Mas podem ser reforços que se alinham, que dão certo. Nisso eu concordo quando o Belmonte fala que o São Paulo contrata jogadores e, de certa forma, é uma aposta. Traz jogadores, né, que de repente, às vezes, o cara é desacreditado até no mercado aí da bola, só que o cara, de repente, acaba se encontrando no São Paulo. Às vezes, nem todo mundo está de olho naqueles jogadores que o São Paulo quer também. Mas eu acho que o São Paulo precisa ser inteligente. E, mais uma vez, a gente ressalta, né? Ser assertivo no mercado. O lateral esquerdo, o lateral direito, o meio atacante, esses jogadores, na minha opinião, eles precisam ser titulares. Eles têm que chegar para ser titular, não pelo nome, pelo futebol. Não adianta trazer jogador para ser reserva dos que já tem. Aí não vai adiantar nada, o São Paulo vai continuar devendo futebol. E também para mim tem uma questão do treinador, tá? Que o treinador, o estilo dele não me agrada. O estilo do Zubeldia, de verdade, não me agrada. É um futebol pobre, fraco, sabe? É muito toque para trás, é time que não tem criatividade, é só chutão para frente, é só lançamento longo e ver o que acontece. Eu acho que falta aquele treinador. Lembra quando a gente falava, criticava? Muitas vezes a gente criticava, né? O estilo do Dorival, feijão com arroz. Mas se você olha o time do Dorival,
os times deles joga certinho. É daquele jeito que ele joga, mas de certa forma joga certinho. Você vê que até na própria seleção ele tenta fazer isso, mesmo com uma certa dificuldade, né? Tamanha dificuldade. Mas, por exemplo, no Flamengo lá, que ele foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Aí depois no São Paulo, ele foi campeão da Copa do Brasil. O Dorival, eu acho que ele entendeu a fórmula do futebol brasileiro, né? É você ser simples, né? Mesmo que você seja até superior às vezes ao adversário, acaba sendo mais simples. Não é um futebol vistoso o do São Paulo, gente, mas se a gente pegar de verdade os últimos treinadores, Rogério Ceni, o Carpini, Dorival, o Zubeldia, com toda a franqueza, vai, em qual assim nós tivemos um momento mais de êxtase? Gente, pelo amor, né? Foi com o Dorival, pelo menos vejo assim. Pelo menos na Copa do Brasil do ano passado, nós tivemos um momento assim que a gente falava assim, pô, esse time do São Paulo dá pra brigar no que vem pelo Campeonato Brasileiro. Lógico, virou o ano, virou a chave, outro treinador. Mas porque ano passado se falava, o time tá numa preguiça, tá numa tiriça, o time já foi campeão da Copa do Brasil, já garantiu vaga na Libertadores, já não tem chance de ser campeão brasileiro, os caras estão brigando para não cair. Acabou terminando ali, acho que em 11º, 13º, São Paulo. Mas a verdade é que eu estou falando do futebol jogado. Inclusive aquele time que deteve mais ali a posse de bola, que controlou mais o adversário, mas também era um time que tocava muito para trás, muito para lá do time do Dorival, mas tinha uma aproximação dos jogadores. O que falta nesse time do Carpini, né? Que dá ânsia, né? Quando você vê aquele jogo só toque para trás, só toque pro lateral, pro zagueiro, pro goleiro. E aí é só ligação direta, só chutão para frente. Então, 2025 vai ser diferente, gente? Será que com a chegada de um meia atacante, que é um sonho do torcedor, né? Porque eu não sei se é um sonho da diretoria, porque se fosse um sonho da diretoria, com os recursos que eles têm, que são limitados, mas com algumas vendas e composições, o São Paulo poderia trazer esse meio atacante. Gente, volto a repetir, o São Paulo parece o clube mais falido do futebol brasileiro. Parece, tá, galera? O que você acha? Porque é só o São Paulo não consegue contratar ninguém. Todos os clubes, os restantes, conseguem, né? Com as suas dificuldades, suas dívidas, suas limitações, mas contratam. Parece que é só o São Paulo que não consegue contratar ninguém. É só o São Paulo que vive uma eterna novela para contratar um lateral direito, um lateral esquerdo. Tá? E isso não vem falar que isso é falta de grana, não. Isso não é falta de grana, não. Isso é falta de visão, é falta de inteligência, falta de gestão, falta de profissionais para olhar e falar: ó, vamos contratar aquele jogador. Porque, pô, qualquer jogador que aparece. Galera, deixa eu só falar pra vocês que isso aqui é um papo bem franco entre nós, torcedores são paulinos, tá bom? Deixa o like aí se você puder fortalecer aqui com o vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações, compartilha o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Tamo junto, vamos seguir lá. Né? Parece que é o São Paulo é o mais falido. Se você olhar para todos os times, ó, aí quando o São Paulo vai contratar, o jogador custa 5 milhões, 5 milhões de reais. Vamos dar um exemplo. Não, o São Paulo não tem 5 milhões de reais para dar no jogador. Daqui a pouco o São Paulo vende o jogador por 40. Vendeu o Diego Costa. Vamos lá. O São Paulo vendeu o Diego Costa. O São Paulo vai contratar um zagueiro para repor a saída do Diego Costa. Esse zagueiro foi o Sabino, que chegou de graça. E aí chegou o Juan Tressoldi. Mas agora o São Paulo está esperando vender outro, no caso seria o Ferrarese, para contratar ali, de repente, o Juan Tressoldi. Tá vendo como a conta não fecha? Então, quando vendeu o Diego Costa, não, vai trazer uma reposição para o Diego Costa, mas quer dizer, você usa, você vende, você arrecada, mas você não repõe. E outra, não repõe a altura. Esse é o problema do São Paulo. O São Paulo acho que vem decaindo, galera, vem caindo a cada ano, né? Mesmo a diretoria fala, não, o São Paulo vai ter um time mais competitivo. Não acho que vai ter um time mais competitivo, acho que vai ser a mesma coisa em 2025. Eu acho que 2, 3 jogadores, eu acho que dá para dar uma equilibrada no time, mas continua com os mesmos. E o São Paulo vai se desfazer de muitos jogadores também. Eu vejo essa análise. Falar em se desfazer de muitos jogadores, a última informação que sai aí, né, por alguns colegas da imprensa, vinculando que o Cruzeiro tem interesse aí também no Galopo, né? O Galopo poderia ser uma moeda de troca. Não vou estender muito esse papo do Galopo, não, porque eu gostaria de saber mais informações, né? Que eu vi alguma coisa sair na imprensa. Mas vocês acham que o Galopo poderia ser uma moeda de troca? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Não só o Galopo, mas poderia fazer um negócio com o Cruzeiro ali, trazer o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que é um ótimo jogador, o Marlon, né? Resolveria também essa questão da lateral esquerda. Mas a novela o Wendel continua.
Mas se o São Paulo trouxesse o Marlon de verdade, que é mais jovem do que o Wendel e que é bom jogador, eu acho que não precisaria o Wendel. E outro, o Marlon tem um salário menor do que o Wendel e também é um jogador mais jovem, né? E também não teve os mesmos problemas físicos e de lesões também do que o Wendel. Não que o Wendel tivesse muitos problemas de lesões, mas 2023 mesmo ele teve poucas participações exatamente por conta de lesões. Mas está recuperado, né? O jogador só perdeu espaço lá no Porto. Não é uma crítica aqui à questão física ainda do jogador, não, tá? Só para fazer um comentário que eu acho que se trouxer o Marlon, não precisa do Wendel. Até porque o São Paulo não teria dois laterais desse calibre, né, para o futebol brasileiro, um titular e outro reserva. Eu acho que qualquer um dos dois que chegar resolve ali a questão da lateral esquerda e qualquer um dos dois, na minha opinião, é melhor do que o Wellington, né? Comentei o que vocês acham. Então acho que o Galopo poderia sim ser envolvido nesse pacote de trocas aí, né? O jogador já 3 anos de São Paulo, até hoje não conseguiu se firmar, gente. E com o Zubeldia também já entendeu o que não é. Eu só acho também, eu não sei se foi testado, mas talvez o Galopo ali naquela posição que o Luciano joga, né? Se ele tivesse 100% fisicamente, eu acho que poderia ser testado. Talvez poderia funcionar. Eu vejo o Galopo naquela posição, como o terceiro homem de meio campo. Mas é uma questão também da comissão técnica, né? Então é isso. Olha, o São Paulo, gente, deve ir a campo com um time muito alternativo, tá? É um time assim que deve jogar William Gomes, Patrick, falam assim um goleiro reserva, até no próprio Jandrei, né? O Igor Vinícius jogando, Marcos Antônio, Santilongo, para vocês terem ideia. O Luciano não vai jogar, tá? O Luciano não viajou, o Lucas também não, Caleri, Luiz Gustavo, Rafinha, então esses jogadores não vão jogar. Então deve jogar André Silva, deve jogar Eric, até mesmo o William Gomes. O André Silva, porque só tem ele lá também, né? Tem que jogar. Então também não deve jogar o Ferreirinha. Um time muito alternativo. E é a expectativa, a esperança do Palmeiras para que o São Paulo vença de repente o Botafogo e o Palmeiras faça a sua parte vencendo o Fluminense. Olha, palmeirense, uma coisa, um recado bem claro para você. Nem o torcedor são paulino, eu acho que acreditaria ou estaria acreditando por diversos motivos que o São Paulo possa vencer o Botafogo, tá bom? Repito, mais uma vez, falei isso a semana inteira aqui nesse canal, galera. A chance do Palmeiras de vencer o título foi contra o Botafogo, no próprio jogo que o Botafogo venceu o Palmeiras dentro da tua casa ali no tapetinho também do Palmeiras. Então ali o Palmeiras perdeu a chance de continuar na liderança e fatalmente ele seria campeão, o trisseguido brasileiro, coisa que agora continua sendo só o São Paulo. Então, meus amigos, sinto muito palmeirense, mas assim, dificilmente o São Paulo vai conseguir uma vitória contra o Botafogo, apesar, eu jamais vou torcer para o São Paulo perder, mas não acredito, tá, que o São Paulo vença o Botafogo, tá bom? Inclusive, sendo bem realista, eu acho que o Botafogo decide esse título já no primeiro tempo e depois no segundo tempo aquela velha cozinhada de galo ali, só para levantar o troféu. O time que foi campeão da Libertadores recentemente aí também fazendo um grande jogo. Os caras jogaram com um a menos, meu amigo. Né, os caras venceram o Internacional lá no Beira-Rio, o Inter que vinha numa sequência de vitória, um Inter embalado que ainda sonhava com o título. Imagina o ambiente do Botafogo nos vestiários, imagina o clima desse time para enfrentar o São Paulo, que não quer nada com nada já faz tempo no último jogo do Campeonato Brasileiro. Cara, é o adversário perfeito para o Botafogo enfrentar no último jogo, que para eles é a final do Campeonato Brasileiro. A gente poderia estar, São Paulo, né, pelo menos brigando por coisas melhores, sei lá, um quarto lugar, mas já classificou para Libertadores, os caras já estão de férias, está todo mundo de férias aí e se reapresentando no dia 8 de janeiro. Comenta aí o que vocês acham aí, fica à vontade. Aí vai ter a pré-temporada nos Estados Unidos, beleza? Galera, a gente vai falar então muito, tá? Do ano, um resumaço hoje às 8 da noite, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no dia 8/12, terminando a temporada do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus terminou esse sofrimento para nós aí. Chega dessa temporada de 2024, que venha um 2025 melhor também no futebol. Então, hoje às 8 da noite a gente vai estar com uma super live aí, falando tudo sobre a temporada do São Paulo, projeção, né, planejamento, reforços, saídas, chegadas, o Beldia, será que fica mesmo? Pois é,
Dizem que vai ter reunião aí para alinhar, para decidir realmente se o Zubeldia será o treinador do São Paulo em 2025. Olha essas reuniões, não sei não. Se o Zubeldia não tiver os reforços, de repente o homem chuta o balde aí e vai embora. Nunca se sabe, né, galera? Tamo junto aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Como sempre, né, galera? Vamos, São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto grau.